Programa não recomendado para menores de 10 anos. Seja bem-vindo ao Troca de Opiniões, onde mentes se encontram e ideias se confrontam. Mergulhe em debates intensos e descubra novas perspectivas. Prepare-se para uma jornada de insights profundos e diálogos enriquecedores. O Troca de Opiniões começa agora. A partir de agora, o debate mais tradicional do rádio brasileiro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação em todos os assuntos. 983345777. 983345777. A sua mensagem de áudio e a participação pela live o tempo todo. A Ângela Matos interagindo com você. Com a produção da Vicky, com a produção da Ângela, com o Boris na mesa e com você em qualquer lugar do planeta. E os debatedores aqui no estúdio, Troca de Opiniões. Psicóloga, escritora, palestrante e seu livro já está disponível na Amazon. Elaine, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu adoro esse programa. A gente também adora te receber. Obrigada. Né? O livro é Tudo que te aperta, não é seu número? Isso. Métodos para educar através do amor, disciplina e confiança. Já tem até uma trilha sonora para esse livro. O Newton César tem uma música chamada Sapato Apertado. Né? Então é muito legal a história dessa música, tem tudo a ver com Tudo que te aperta, não é seu número. A gente está com a capa ali, ó. Quem é que criou a capa? Uma empresa. E por coincidência é um sapato mesmo que está ali na capa, né? Exatamente. Falei da música do Newton César. O que está escrito embaixo de seu número? Métodos para educar através do amor, disciplina e confiança. Olha, é destinado a quem o seu livro? Aos pais. Pais, cuidadores, professores. São vários temas que os pais trazem para mim no consultório. Criança que faz birra, sofre bullying, medicação infantil, como lidar com uma criança geniosa. Então, são 40 capítulos, cada um falando de um assunto diferente. Tem celular no livro? Semana passada a gente trouxe um tema aqui de um grupo chamado Desconecta, que apresentou uma proposta de que só a partir de 14 anos o adolescente tem acesso ao celular. Sim. E rede social só aos 16. Sim. Você fala do celular? Falo sobre os eletrônicos, o perigo, como lidar. O importante, assim, o problema a gente já sabe, tudo que está acontecendo. Agora, a dificuldade dos pais também, esse choque de gerações, eles não sabem lidar. Então, é um guia para os pais saberem como lidar com esses filhos. Não precisa ser a maioria, você não precisa fazer parte da maioria. Aqui em casa, nós não usamos celular, como a proposta do Desconecta, perfeito. E vai encontrar outros pais e outras famílias que pensam da mesma maneira. E aí... Mas hoje em dia é quase uma utopia, né? Esperar 14 anos para entregar o celular, vai ter muita rebeldia, já tem gente matando pai, mãe, avô por causa de celular, né? Mas o importante é a criação dessa criança. Por isso, métodos para educar com amor, disciplina e confiança. Está no livro. E aí, essa criança que vai brincar fora, que vai ter outras atividades, ela também vai no celular. O que não pode é só o eletrônico. Olha, jornalista, comentarista, economista, palestrante, apresentador, meu amigo, meu irmão Miguel Daúde. Miguel, o que está acontecendo com o dólar? Porque dizem que tudo que acontece com o dólar reflete no bolso da gente. E nunca se viu um dólar tão caro como agora. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos. Elaine, Paula Gauss. É um prazer estar aqui. Paulo, você já viu falar de aspirador? De pó? É. Aspirador de pó? Os Estados Unidos têm um aspirador de dólar. O que significa isso? Estados Unidos hoje... Oficialmente, ele não detém a moeda mundial, né? Mas o dólar é uma moeda mundial. O dólar é utilizado para você ter reservas, os países, né? A China tem 2 trilhões. E o que faz o fluxo de dólar no mundo é a taxa de juros, né? Toda vez que há uma instabilidade no mundo, há uma fuga dos investidores para os Estados Unidos. Então, é como se ligasse o aspirador de dólar. E aí o dólar... Vai lá mas ele volta para os Estados Unidos. Só que
não é o dólar voltando, são os contratos futuros, porque você tem trilhões e trilhões de contratos futuros sendo negociados que estão indexados por inflação, por dólar, enfim. Porque daqui a pouco a gente vai falar de um assunto que já dizem que é a culpa do dólar. É tudo, né? Você sempre, pela sua incompetência, às vezes, você tem que culpar alguém. Né? Não são todos os países que estão passando por esse choque do dólar. O Brasil está, porque a gente sabe, né? As razões. Agora, né? agora eu fiquei triste. Por quê? Porque eu ia falar, eu tô duro por causa do dólar. E você fala, pela sua incompetência. Não, eu estou dizendo do Brasil. Ah, tá certo. O Então, dólar não é uma moeda para todos, né, João? Ele afeta todo mundo. O Brasil, quase 40% de tudo que é produzido aqui no Brasil tem um componente do dólar. Então, se o dólar sobe, vai subir Inclusive tudo. É a combustível, inflação. né? Hoje o Banco Central já está dizendo, não vou mais abaixar a taxa de juros. Eu vou pensar em aumentar a taxa de juros. Porque aí você desestimula as pessoas a comprarem dólar para investir no mercado financeiro, aí o dólar volta. Então, isso, João, chama-se gerenciamento de expectativa. Esse pessoal que faz e que é responsável por isso, teria que ter uma psicóloga como a Elaine para poder auxiliá-lo a não falar bobagem para não trazer para o presente um cenário de instabilidade. Daqui a pouco a gente fala de consumidor, porque aqui, né, pouca gente aqui tem a chance de ser investidor, ainda mais numa grande quantia. Mas consumidor, tem todo mundo chance você de vai ser explicar. devedor. Devedor Todos com nós. certeza. Todos nós. Em todas as moedas. Até no Bitcoin. Até... Olha, ela é cantora, apresentadora, de segunda a sexta pela manhã faz a live Bom Dia Alegria. Ó, com essas notícias todas aqui, como essa do dólar, o alimento cada vez mais caro, violência, crescimento do feminicídio. Começar com uma boa mensagem, é tudo de bom, né, Paula? Bom dia. Bom dia, meu querido João. Bom dia a todos os amigos da mesa. Muito bom estar aqui. Sempre bom estar aqui na capital. A gente precisa começar o dia bem. E eu acho que começar com uma boa mensagem, começar com a palavra, com essa conexão é muito bom. E essas notícias, o Miguel Daoud, que esteve comigo muitos anos já nesse debate, essas notícias elas vão se repetindo. Passa ano, Só muda a data, né? entra ano, sai ano, são as mesmas notícias, é uma coisa impressionante, porque não muda, você pode ver, 15 anos atrás era a mesma O notícia. dólar tá caro. Se você se recessão. desestabilizar em função dessas notícias, você vai viver a vida inteirinha desestabilizada, a não ser que você vá morar em algum lugar assim, sei lá, tipo Noruega. Daí talvez você não tenha problemas como a gente tem aqui, né? Vão ter outros, né? Eu tenho uma amiga que mora para aqueles lados lá, ela tem um problema que ela tem que ter uma luz artificial porque ela não toma sol. Né? É um bronzeamento artificial. É um bronzeamento artificial, ela sente falta do sol. Então, cada um tem os seus problemas. Mas eu acho que a gente tem muito mais coisa boa do que notícia ruim. Mas é bom a gente debater essas notícias que a gente vai falar hoje. E já marcou o aqui. show de aniversário ainda não? Não, eu sabia que eu vim aqui, você ia fazer uma pressão para isso. Agora eu vou ter que marcar. Né? Ah, então Agora eu vou ter que marcar. tem que marcar. E nós Com somos certeza. convidados. Tem né? aniversário da Elaine, Com certeza. dia 16, delegada Rose, dia 20, Só Gabriela gente boa, Lacerda, só gente boa em agosto, hein? não é? Você pode ver aqui que é só gente boa em agosto. A gente não é de agosto, mas é gente boa, E, né? gente, e gente modesta, né? Depois, João, eu vou fazer, se você permitir, uma análise do mapa astral das pessoas que nascem Em em agosto. agosto, né? Mapa astral e financeiro. Financeiro. Olha, deixa eu começar aqui com a importância do preparo mental dos atletas. O mundo todo ficou impressionado com a formação mental da Rebeca Andrade diante de toda a pressão, enfrentando a mais importante ginasta de todos os tempos com uma frieza que impressionou a todos. E ela agradece a sua psicóloga que esteve ao seu lado o tempo todo. Em contrapartida, tivemos outros exemplos de uma judoca japonesa, uma das favoritas que foi amplamente discutida após uma reação emocional intensa ao perder uma luta, né? A Isabela Rodrigues da Silva, atleta brasileira de arremesso de disco, que compartilhou sua experiência de uma crise de ansiedade antes da competição. E muita gente fala, né? Muita gente fala, controlando o aspecto mental, a sua chance de brilhar é muito grande. Mas como é que faz esse controle, como fez a Rebeca, Elaine? Autoconhecimento. Nós somos regidos e controlados pelas emoções. Às vezes, as básicas, medo, raiva, tristeza e alegria. Às vezes, as 4 aparecem no mesmo dia.
Então, o atleta, ele está permeado por essa pressão o tempo todo. Eu preciso dar conta de um resultado, eu quero essa medalha, eu treinei tanto tempo para isso. Então, ele coloca naturalmente uma pressão. A família, a equipe, todos também têm uma ideia, querem aquele resultado. Agora, por exemplo, quando você sente medo, você não tem um movimento hiperestendido. Todo mundo com medo fica retraído. E aí, os seus movimentos, seja na ginástica, né, membros superiores ou inferiores, não vão executar aquele trabalho que era para ser feito. Um mínimo de adrenalina já dispara a tua pulsação e o seu equilíbrio também muda. Então, é através do autoconhecimento e aprender a lidar com essas emoções para que elas trabalhem a seu favor. E isso é através da terapia. Ô, Ângela, queria saber de você. A gente tem um vídeo, Gê? Nós temos alguns áudios, João. São áudios? Como é televisão, bom dia, mesa. Bom dia. A gente não pode colocar imagem, tá? tá. Então tem alguns áudios. Porque é proibido pelo acordo, né? Exato. Você vai passando pra gente aí? O que a gente vai ouvir primeiro? Isso, a gente vai colocar agora. A gente vai colocar a reação da judoca que judiação. japonesa, né? Esses gritos, o choro Sim. dela viralizou. Então, acho que tem um pouquinho do choro dela, ela sendo amparada ali pelo técnico. Saiu aplaudida, que ela era a grande aposta. Era a favorita. Do Japão, exatamente. A Uta. E ninguém imaginava, né? Ela, principalmente, de repente, Olha que essa judiação. derrota. Ela grita, ela desespero, grita. Grita de desespero. Mas essa reação dela não pode ser de extravasar a decepção de ter perdido sendo favorita? Não, é uma maneira muito over. Pela cultura oriental, naturalmente eles já são mais pressionados a conseguir resultado, eles trabalham duro o ano inteiro, todo o período pré-competição. Então, no meu olhar, criou-se ali uma expectativa, não só dela, como de todo o entorno, favorita a medalha, e ela não conseguiu em algum momento controlar tudo isso. Só que esse descontrole dela não é só por conta disso. Ela vem acumulando, acumulando, acumulando. Chegou o momento que ela não aguentou mais e aí extravasa dessa maneira. Miguel, você sabe que ontem eu fiquei impressionado. Eu não entendo nada, Paula, não entendo nada de surf. Nada. Mas ontem eu estava vendo o Gabriel Medina disputando lá uma vaga na final. Eu fiquei impressionado com a reação dele, porque ele era muito melhor do que o cara que ganhou dele. Só que ele não teve a chance de pegar nenhuma onda. Ele ficou ali, Paula, 30 minutos esperando por uma onda. Aí, de acordo com o regulamento, se não vem a onda e o outro pegou, você perdeu. Então, eu teria quebrado a prancha, teria jogado na cabeça de alguém. E ele não, faz parte do jogo, é assim que funciona. Que pena, mas estou feliz com a medalha de bronze. Então, acho que essa coisa da reação é de cada um, né? Eu acho que tem muito. Ele não pegou nenhuma onda, Miguel. Que sacanagem. Mas o É. surfista sabe disso. Quem ficou mais impressionado e mais crítico foram os comentaristas. Que não conhecem. Não, poxa vida, você vê. Agora você fala com o surfista e fala, não, isso é normal. Você entra no mar, às vezes você fica 1 hora esperando uma onda. Não pega, Lá então, é bateria de 30 minutos. então, culturalmente, eles estão preparados para esse tipo de coisa. Agora, como a Helene estava falando do Japão, o Japão, a criança, ela já começa a ser competitiva desde que nasce. Para a questão da escola, para a questão de você vencer, de ter boas notas, de evoluir. Então, tá na cultura. De Então, ser o melhor. de ser melhor. Então, uma atleta deste nível que chega a disputar a Olimpíadas tem naturalmente toda uma expectativa por trás, né? Aí O mundo te olhando. E a gente sabe que o esporte muitas vezes é uma incógnita, né? O corredor, o judoca, o próprio, né, atletas que, como no nosso caso aí, essa menina que bateu o recorde, A Rebeca. a Rebeca pode ter algum descontrole. Não, a frieza dela foi impressionante, né? Não é frieza, é autocontrole. Mas não deixa de ser Mas frieza, aí porque hoje o eu ser já humano ouvi- natural se... Hoje eu né? já ouvi que ela faz... Psicologia. Não, ela faz tratamento, terapia. terapia desde os 13 anos. E ela tem uma psicóloga que está com ela lá. Sim, Sim, sim. então E estuda tudo psicologia. Ah, é? É. Tudo isso faz parte, né? Com Então, certeza. Agora, se você vê os profissionais,
tanto Medina, quanto a Biles, quanto a Rebeca, elas fazem o tratamento. Não, o Medina, eu fiquei impressionado, Paula. Nenhuma onda. Essa atleta americana, na outra Olimpíada, ela veio embora. Sim. A Simone Biles largou por doença mental. Falou, Aí não, ela eu tô fez o tratamento, o acompanhamento. E elas entenderam, né? Você viu que as duas atletas americanas ovacionaram a nossa atleta. Quer dizer, isso é o esporte. Isso é que o número do sapato que cabe em todo mundo. Quer Paulo, dizer, é o amor. Quer dizer, o mundo está distorcido, João. Mas é um autocontrole. Ontem, por exemplo, no Jornal Nacional, Paulo, a Renata e o Bonner foram entrevistar a Rebeca. Aí eles perguntaram assim, como é que você consegue manter essa tranquilidade, serenidade, essa confiança? Aí ela falou assim, olha, para mim, no meu caso, é meu trabalho. É exatamente como é para vocês apresentar o jornal. É muito mais difícil que apresentar o jornal. Né? Você subir naquela trave, naquela barra. Depende da mentalidade. Eu concordo totalmente com a doutora Elaine em relação a essa judoca. Há um descontrole total. Eu fiquei preocupadíssima quando eu vi essa imagem, quando eu vi esse grito. A gente sabe que o povo oriental se cobra além da conta. A gente sabe que as taxas de suicídio no Japão e na China e em muitos lugares estão altíssimas, justamente em função disso. A gente sabe que um político, por exemplo, quando ele é pego, ele se mata. Sim. Lá no Japão a vergonha é a energia, é a vibração mais baixa na escala energética. E a pessoa com vergonha lá, nesses lugares, as pessoas se matam. Então, eu acho que é de se preocupar, sim, e muito com essa atleta. Eu acho que o comitê lá, eles têm que se preocupar mesmo com a saúde mental dessa atleta. Acho que de todas, né, De Paula? todos, mas essa que demonstrou isso em especial. Essa reação, né? Essa reação foi muito over. Agora, tem uma coisa que me vem ao coração, que eu senti muito quando eu vi a performance da Rebeca. Ela treinou como todos, ela se dedicou como todos, só que no momento que ela se apresentou, no momento que ela entrou ali, ela se divertiu. Não estava trabalhando, estava se divertindo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu falo para vocês isso como cantora. Quando eu quero entrar para acertar, que eu tenho que acertar aquela música, que tem aquela tensão, que o som não está muito bom, que você fica preocupado com outras coisas. Você fica tensa. Você fica tensa e acontece exatamente o que a doutora falou. Você se enrijece e você não flui. E perde o autocontrole. Nós vimos um Perde show... o foco. Perde totalmente o autocontrole e o foco. Nós vimos um show da Rebeca, mas vocês olham no semblante dela. A menina, ela estava se divertindo. É óbvio que ela queria acertar, é óbvio que ela tinha treinado muito, que ela se preparou muito, mas ela entrou ali para usufruir. Eu acho que esse verbo usufruir, eu estou lendo um livro que fala sobre usufruir, e é muito maravilhoso isso. Você tem que usufruir daquele momento. Eu não acho também que a gente tem que ficar nessa, o que vale é competir. Claro, o que vale é competir. Mas o artista, o atleta, ele tem o sonho da medalha olímpica. Não, e ele entra lá para ganhar. E é super frustrante. E os psicólogos têm que trabalhar justamente com essa frustração. Agora, eu acho que é muito importante incutir na cabeça que, assim, não é o importante participar, o importante é você se divertir. O importante é você amar o que você faz. E aí eu concordo com ela. Eu não vi a entrevista que você falou. Foi no jornal. Ela falou, é como para vocês apresentar o jornal. Mas sabe, apresentar o jornal é moleza, mas né? Deixa eu te falar, mas a questão é a seguinte, a pessoa tem que ter essa mentalidade de que é um trabalho como qualquer outro. E aí ela vai ter mais saúde. Se ela começar a se achar acima do bem e do mal, como muitos atletas se acham, muitos artistas se acham, a pessoa Jogadores de futebol entra num lugar perigoso. Então, olha, palmas para todos esses atletas, mas eu tenho um carinho e, assim, uma admiração profunda por essa menina que é, assim, uma alma leve. E a terapia, gente, ajuda muito. Eu não sou psicóloga, estamos com uma psicóloga aqui. Terapia faz bem para todo mundo. Autoconhecimento é tudo de bom. A terapia é fundamental, porque, exceto o sistema cardíaco e o respiratório, que são autônomos,
todo o restante passa pela nossa cabeça, E- pela nossa mente. Se você não souber Controlar. controlar, Né, e você uma vira coisa, refém. eu não sei se vocês sabem, né? Eu trabalhei 17 anos da minha vida como repórter esportivo. Eu fui repórter de várias modalidades por 17 anos lá no Rio de Janeiro. E eu nunca tinha visto um gesto de nobreza como o da Simone Biles ontem. Porque ela, que é considerada a melhor de todos os tempos, né, reverenciar, é de uma humildade, de uma nobreza, né? Muito lindo. Terapeutizada também. É da essência dela, Mas humanizada com certeza, também, né? humanizada e terapeutizada. O que eles falam, eu não preciso ficar brava com a Rebeca, com raiva Ela ficou dela, porque feliz. exatamente, na próxima eu vou fazer Mas melhor. eu conheço tanto atleta que mataria o outro que ganhou se Sim. pudesse, né? Não faz Diga, terapia. Ângela. A gente tem o áudio aqui, dá um trechinho da entrevista da Rebeca ontem, e ela enaltece, fala da importância da psicóloga, né, a Aline Wolff, que desde 2013 Conhece? é coordenadora de preparação mental oficial do Comitê Olímpico do Brasil, né, e atende, além de Rebeca, outros atletas brasileiros. Então a gente vai ouvir um trechinho da nossa campeã. Cuidar ao máximo da minha cabeça e do meu corpo para criar aquele equilíbrio, né, para que eu consiga fazer as minhas apresentações bem tranquila, sem pressão, sem obrigação de voltar para casa ou para o Brasil com medalhas, né? Eu faço porque é o meu trabalho, porque eu amo, porque eu quero, mas eu não me sinto pressionada mesmo para fazer essas coisas, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas falam que eu pareço tão tranquila, tão serena, porque eu tô ali fazendo o meu trabalho, assim como qualquer outro ser humano que tem um emprego. A gente tá ali para fazer a nossa parte. Eu me Você foi no esforcei ao jornal, máximo né? para conseguir esses resultados e eu tô muito feliz que deu tudo certo e sou muito grata à Aline, que é a minha psicóloga, por essas conquistas. E nós somos Tá aí, né, Ângela? É isso. Uma pouquinho da fala dela, agradecendo, enaltecendo. E eu acho importante, Paula, Miguel e Elaine, quem está nos ouvindo, porque se tem um trabalho que é muito contestado, é o trabalho do psicólogo. Uhum. Porque é um resultado que não é palpável. Seu pai, que é um cirurgião plástico maravilhoso, a pessoa faz uma cirurgia, vê o resultado, se sente mais jovem, autoestima elevada. Mas o psicólogo, às vezes, você não consegue tocar no resultado, o resultado é interno. Então, muita gente fala, isso é bobagem, é frescura. Acabou de ficar aprovado na Olimpíada, que é muito sério, né? O resultado aparece através dos comportamentos. Muda o comportamento, essa facilidade da Rebeca, essa do estou me divertindo, é uma confiança. Ela está segura daquilo. É como você estudar para uma prova e chegar lá no dia da prova e não ficar nervoso, tá ok. Mas, doutor, tem pessoas que não têm a capacidade de absorver essa relação com a psicóloga, essas informações. De aproveitar, né? De aproveitar. Todos eles passam por isso, né? Todos eles têm. Agora, umas têm mais, outras têm menos. Agora, Depende muito do que significa o psicólogo para essa pessoa. Tem muito estigma ainda. Eu não tô louco, vou no psicólogo para quê? tem muita Nossa, gente que não alguém- usa, Agora sim, a mente é o que controla tudo. Ou então o músculo é muito mais importante do que a psicóloga, e nem sempre. E não é. A cabeça. Porque assim, a gente precisa tratar da cabeça É. igual a gente trata do resto. Nos É treinamentos, muito importante isso. 90% é físico, técnico e tático. Na competição, 90% é o mental, que supera a parte física, técnica e tática. Ao contrário, não acontece. Então, o mental controla tudo. Eu estou me convencendo, João, que eu acho que eu vou fazer também. Psicologia. Psicologia. Olha, eu Estou me acho que ia ser convencendo disso. fantástico, porque você é um homem tão brilhante, tão inteligente. Não. Se você for, além de tudo que você é psicólogo, ou se você fizer terapia, você vai ver. Maravilhoso. Olha, Terapia você já fez, né? Não, nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Eu acho que você tem um pouquinho de resistência. Não, eu tenho mesmo. Eu sou por tua isso que amiga. perguntei. Foi o que eu falei aqui, do resultado a doutora palpável. Elaine não poderia falar Eu isso como tenho, psicóloga, mas eu sou sua amiga. Eu tô achando que você tem um Paula, pouco de todos resistência. nós temos resistência. Todos Mas nós eu posso te temos. falar uma coisa? Eu vou contar uma coisa rapidinho pra vocês. Porque é aquilo que ela falou. Eu Sabe, não sou- eu fiz terapia a primeira vez com 18 ou 19 anos. Ainda na adolescência. Mais ou menos, né? 18, 19 anos. Aí, o meu professor de teatro maravilhoso, Marcelo Lazarato, ele falou assim, olha, vai pra terapia, é uma coisa que vai ser boa pra você. Uhum. Você tá começando a fazer teatro, vai ser muito bom pra você. Eu cheguei na terapeuta e eu falei assim, a minha vida é maravilhosa, eu não tenho problema nenhum, e eu comecei a chorar. Do nada. Eu comecei a falar que a minha vida era maravilhosa,
que eu não tinha problema nenhum, que eu não sabia nem por que que eu estava lá, e eu Aham. comecei a chorar. Sabe por quê? Porque a gente tem uma riqueza tão grande dentro de nós, e aí na hora que a gente se depara com uma profissional ou com um profissional que começa a fazer a gente enxergar as nossas inúmeras possibilidades, que faz a gente se organizar, porque o psicólogo ele não fala o que você vai fazer, mas ele te ajuda a ver e você que vai escolher. É ou não é, Paula, doutora? exatamente Vamos fazer Você que juntos. vai escolher o que você vai fazer. então, Ninguém vai te manipular. Você tem essa experiência. Eu não tenho. Sim. Eu também não tenho. Né? Eu fiz na infância só, na infância. E tem muita gente que está nos ouvindo que também não tem. Uhum. Então nós vamos fazer aqui. Você vai me... Como é que Não começa? não pode. Não. A amiga não pode fazer. Não, mas é só pra gente dar um como exemplo. Achei que Eu não. chego lá- Achei que você fosse ser paciente da Helena, agora já não pode Não, mais. não vou. Vocês são amigos, né? Não, eu chego lá e sento. Uhum. Aí, o que você pergunta para mim? Como eu posso te ajudar? Eu vou falar que nem a Paula. Não sei. Não sei E porque daí- eu tô Na aqui. psicologia, na, Daí ela psico... vai começar a tirar. na as psicologia, Vai arrancando, não é a Polícia Federal, mas sabe tirar. na psicologia tem o conteúdo manifesto e o latente. O manifesto é aquilo que você fala. Eu tô bem, não tenho problema nenhum, tá assim, ok. Normalmente a pessoa vai dizer isso, Agora, mas no o fundo- latente é aquilo que fica pulsando e a gente pega, seja por um gesto corporal, a maneira como senta, onde senta perto da gente ou não. Agora, por que esse medo da terapia? Eu vou eu vou abrir minha vida, eu vou contar todos os meus pontos fracos para um desconhecido. Então, eu como psicóloga digo, cuidado. Veja realmente se é um profissional sério ou não, porque você vai mexer em todas as suas dores. Exatamente. Precisa alguém que você Agora, ser alguém que uma- você confia. Psicólogo é como cardiologista. Uma pergunta. Você vai ter que abrir seu coração. Exatamente. Eu tenho um amigo que é psiquiatra. Uma vez eu fui conversar... Que é diferente de psicólogo, É. né? Diferente. Aí a primeira coisa que ele perguntou para mim, você tem dificuldade? Você se preocupa com dinheiro? Quer dizer, então eu falei, mas por que Como que você tá- economista, né? Não, assim, pessoalmente, né? Eu falei, por que que você está me preocupando? Perguntou. Ele falou, porque normalmente as pessoas mudam muito porque devem, porque tem problemas financeiros, porque tem questões de família, Sim. enfim. Então, o que o psicólogo pode ajudar nesse sentido? Ó, eu estou endividado, nós vimos aí que tem os brasileiros, quase a totalidade está endividado. Endividado por Então, quê? isso é um ponto que A Paula já atrapalha. deu o primeiro passo. Já tô sentindo o Miguel como paciente, hein? Não, eu tô então, ele já adorando, tá- porque eu despertei no Miguel a Eu vontade de fazer percebi. terapia. Você vê que de repente ele começou a aproveitar, tá fazendo uma consulta mas de agora- telemedicina gratuita. E já tá virando uma terapia. Não é verdade? Mas já tá Exatamente. virando uma terapia. Mas tudo tem um porquê. Lembra antigamente o fio do telefone, quando quebrava, eles puxavam lá atrás para ver onde quebrou para poder arrumar e trazer de volta? É assim que funciona a terapia. Então, desafios todos nós temos. Eu não chamo de problema, eu chamo de desafio. Tudo que tem solução é um desafio. Então, pai e mãe, eles são os formadores dos filhos. Vão dar aquilo que eles têm. Os filhos muitas vezes querem mais. Procuram aquele pai e mãe da cartilha, isso eu falo muito. A mãe que é acolhedora, que ajuda, o pai que é presente. E às vezes não é esse pai e mãe da cartilha. E aí eles ficam presos buscando esse pai e mãe que não existem e esquecem de olhar o lado positivo dos pais. Agora, uma curiosidade, Elaine, até pra gente daqui a pouco ouvir os nossos apresentadores que participam o tempo todo com a gente. Teve essa atleta aqui, Paula, Miguel, a Isabela Rodrigues, ela teve uma crise de ansiedade antes da prova. Ansiedade é a boca ressecada, você fica com músculos enrijecidos, com dificuldade de agir. A crise de ansiedade necessariamente é pela insegurança para a prova ou não tem nada a ver? Provavelmente sim. Ela não se sentia tão bem preparada e o ansioso Isso desperta começa... a crise de sim, ansiedade. porque ele começa muito assim, e se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu passar mal? O e se precisa tirar do vocabulário. É uma maneira de você aumentar essa ansiedade o tempo todo. Então ela ficou preocupada. E uma pessoa terapeutizada não tem essa preocupação. A ansiedade também é positiva. Aquele friozinho na barriga. Ai, que legal, amanhã. Mas ela consegue Mas controlar. como disse a Paula, isso a Rebeca não sentiu. A gente viu o tempo todo que ela estava feliz, se divertindo, né? Tem um ditado que diz assim, a pior coisa que tem é um incompetente com iniciativa.
Se você dá o incompetente tem iniciativa, o desastre é maior, né? Né, e a ansiedade faz a pessoa tremer, às vezes ela tem um movimento ali que não vai conseguir. A pessoa se precipita, né? Não é? Sim, ela antecipa tudo. Ela antecipa, ela fica Ela vive assim. a prova antes de começar. Exatamente. E todas as possibilidades. Não é? Agora, tem uma coisa Ganhar, que eu vou perder. falar aqui também, porque eu andei vendo as redes sociais da Rebeca e eu vou puxar uma sardinha pro lado do que eu acredito. A fé também é muito importante, né? Porque a terapia, com certeza, é essencial, mas a fé. A fé, E eu acho que faz andei parte de vendo todos, os vídeos né? da Rebeca. A Rebeca é uma menina de muita fé, Uhum. é uma menina que louva o Senhor. E isso também faz toda a diferença, porque pela minha fé, vou falar uma coisa aqui para vocês. O Espírito Santo de Deus, ele promove na gente, quando a gente busca ele, tô até com ele hoje aqui no pescoço, ele promove uma paz no nosso coração, que é uma coisa maravilhosa. Além disso, Então, a também, fé que é tudo de muito, bom. muito importante, a rede de apoio Com familiar. certeza. Eu vou chamar a Ângela com o nosso quarto debatedor, mas eu acho que muita gente pergunta assim, por que que o Brasil faz tão poucos atletas como a Rebeca, por exemplo? Psicologia poderia ajudar a ter mais Rebeca. Depois, quando eu mostrar, eu queria fazer um comentário sobre o outro lado do papel que a Depois a Rebeca- gente vai voltar, até porque eu quero falar de um projeto que foi apresentado hoje no Congresso para não cobrar imposto do atleta que foi premiado. Diga lá, Gê! Digo sim, João. Aqui na live eu tenho a Lia. A Lia. A Lia, ela fala do filho mais velho, que era uma bomba atômica. Ela diz assim, ele faz terapia tem uns 2 anos, tá ótimo, tá muito bem, falo sempre, nunca pare. Beijo a todos. A Karen Brito fala assim, às vezes o extravasar também é bom, sobre a Utaab, né? A judoca japonesa. O importante é estar com controle mental bom para voltar ao normal novamente. Tem muitos áudios. Eu vou começar com a Sirlene de Tupã. Bom dia, Rádio Capital. Oi, Não vou Silene. dizer meu nome, porque senão vai ser muito ruim. Aqui tem muitas pessoas que escutam vocês, mas É Neuza melhor disse cortar, que- melhor cortar. Você não vai falar alguma coisa que pode prejudicá-la, então? Né, que ela pediu para não falar o nome, que tem muita melhor gente que ouve, cortar. é melhor Sim, sim. cortar. A gente vai ouvir... Já que saiu o nome, melhor não falar. Melhor não falar. A gente vai ouvir aqui um outro áudio na sequência, pode soltar, Boris. Essa amiga tá falando sobre a Utaab, a judoca japonesa. Ao vivo acontece. Psicóloga. Em outros países, infelizmente, não é que nem o Brasil. Aqui a gente tem as nossas lutas para poder comer, para ter saúde, se educar. Né? E ainda são os verdadeiros heróis, porque estão lá nos representando, passando por vários desafios. E em outros países, como essa judoca, eles não, eles vivem para isso. Geralmente eles têm uma boa escola, dão condições para a família, eles vivem muito para isso, para serem os melhores. Tem todo o equipamento, toda ajuda. Não são que nem os nossos que às vezes pedem um dinheiro emprestado para pegar um ônibus para poder treinar. Entendeu? Acho que é isso também. Ela já tinha várias cobranças em cima dela. E ali ela descarregou esse tempo todo. Fala, não, você tem que ganhar, você estuda, você tem tudo pago para poder ser a melhor. Então aquilo veio de uma vez e infelizmente ela teve essa crise. Tá certo. Mas o mundo está doente, né? Por isso que a gente tem que dar um olhar diferente para um vizinho de um bom dia. Que a gente não sabe o que a pessoa passa. Verdade. É verdade. É isso, um abraço a todos. Obrigado, amor. Foi o que disse a Paula. Né? Em função da influência japonesa, ela volta com a marca da vergonha, Sim. que a gente não sabe do que ela será capaz quando chegar lá, né? Sim. Tomara que... Diga, Ângela. Murilo Costa tá na live, ele diz assim, exato, e como a doutora Elaine comentou, uma vez, existem muitos profissionais da psicologia, psiquiatria, que manipulam a terapia e nem de longe esse é o intuito, objetivo. Aí ele fala de uns picaretas, mau caráter. Tem muita gente aqui falando também, áudio, João, de não confiar na psicóloga e de já ter experiência da psicóloga repassar para pessoas conhecidas o que foi falado no consultório. Lamentável. Aí- Lamentável. A Idelimar, que a Rebeca é muito jovem, ainda está muito aberta para as mudanças e para as novas ideias e, além do mais, é segura naquilo que faz. Parabéns para ela. Mais um áudio aqui.
Bom dia a todos os debatedores, bom dia Ângela, bom dia João. Bom dia, amor. Meu nome é Rayane, eu sou aqui de São José do Rio Preto, já estou conhecida na rádio. Eu faço terapia por conta do tratamento que eu faço de câncer, né, há muitos anos. E eu faço terapia. E eu falo assim que muitas vezes eu quis desistir. E muitas vezes a minha psicóloga me deu a mão e falou para mim, tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, assim, para mim, a minha quimioterapia e a terapia é essencial para minha vida. Porque se não fosse a minha psicóloga, eu acho que eu já teria desistido, porque o meu tratamento ele é um tratamento prolongado, sem data de terminar. Então, assim, é uma coisa bem difícil. Eu faço terapia, sim, e sou muito grata à minha psicóloga. Hoje eu faço terapia online, porque no consultório eu gosto mais online. Um beijo para todos e muito obrigada. Olha, dá para perceber na sua voz que já há segurança de quem realmente vai vencer esse câncer. A gente vai continuar falando de Olimpíada. O Miguel pediu para fazer um comentário. Quero falar também com a Paula e com a Elaine por que a gente não forma outras Rebecas. O governo, né, o Congresso, criar um projeto para não cobrar imposto desses atletas. Estão lá representando o Brasil, volta com uma medalha e ainda tem que pagar imposto. Já já na sequência, Boris! Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. Tô aqui com Paula Gauss conversando com a gente aqui, fazendo a cabeça do Miguel para sair daqui já direto pro divã. O divã, exatamente. Eu tô quase convencido. A esposa dele que vai gostar, viu? Não é? Miguel já vai falar, vai explicar pra gente essa coisa do prêmio das Olimpíadas e quero continuar convidando você a participar, né? Eu vou deixar esse assunto da tributação para o Miguel explicar pra gente, mas antes eu queria saber do nosso quarto debatedor e queria saber de você, Paula, por que razão, na sua opinião, a gente não tem tantas Rebecas, né? Tem uma Olimpíada que de repente aparece um fenômeno, na última acho que foi o Ezequias, não foi? Que era da canoagem, aí de repente aparece um do atletismo, agora foi a Rebeca. Pelo nosso tamanho, 220 milhões de habitantes, né? Por ser um lugar que gosta de esporte, não era para ter mais fenômeno? Posso te falar uma coisa? A gente tem muitas Rebecas. Tem. Eu não fui tem pro oportunidade sertão, Eu fui para o sertão de Pernambuco conhecer o projeto Amigos do Bem. Eu fui em muitos lugares onde Eles as têm uma pessoas... sede lá, Paula? É. Porque eu vejo a uma doação coisa que eles fazem em maravilhosa, supermercado, é um né? Venda negócio de que é produtos. impressionante, é um projeto que, olha, quero até depois trazê-los aqui na rádio. É uma coisa, Alcione Albanese, ajudo é uma muito. coisa muito impressionante. Mas eu fui em lugares que as pessoas não têm água, não tem banheiro, que as pessoas comem pouco, e eu vi ali o sobrenatural. Eu vi ali jovens que transcendem essas dificuldades. É uma coisa impressionante. Então, eu acho que, é claro, as Olimpíadas mostram, né? É aquele jovem que se destaca, mas existem muitos. Existem muitos. São mitos. Você fala assim, como que pode? Como que pode sair dessa realidade de ser isso que se tornou? Jovens, assim, que realmente viveram uma vida inteira sem esgoto, sem água, e que se tornaram e estão se tornando profissionais de tecnologia. São Rebecas. São Rebecas. Cada profissão é uma profissão. São Rebecas. E no esporte também. Eu acredito muito nisso. Eu acho que, às vezes, nas comunidades, a gente encontra pessoas... Eu já dei aula de teatro, né, na Paraisópolis. Você encontra, assim, criaturas que são diferenciadas. Então, eu acredito do fundo do meu coração que tem muitos. Agora, eu também acredito, João, já que você me deu a abertura para falar nesse momento, que as pessoas, muitas vezes, elas ficam só fissuradas e focadas em futebol, futebol, futebol. Os jogadores são enaltecidos, são milhões e milhões e milhões de patrocínio só para o futebol, e muitas vezes os outros esportes são esquecidos. Muitas vezes os outros esportes são esquecidos. E a parte artística também. A parte artística muitas vezes é esquecida e você vê talentos, você vê crianças que cantam, que dançam, que fazem assim artes maravilhosas, mas não são valorizados como deveriam na nossa cultura. Essa é a minha visão. Enquanto existem patrocínios milionários para uns,
e principalmente para Como o aqueles próprio famosos, voleibol no Brasil, né? Para outros ficam e ainda estão esquecidos. Então, eu acho que existem, sim, milhares e milhares de Rebecas e Medinas e muitos e muitos. O que eu fico preocupado, Paula, Miguel e Elaine, é o seguinte. Se a gente abrir agora o telefone e perguntar para as pessoas, diga o nome de quem ganhou medalha de prata e de bronze, eu duvido que alguém lembre de todos. Sim. Né? Eu lembro do Caio Bonfim, que ganhou na marcha atlética, lembro do Lima, que ganhou no judô, mas o que deveria acontecer, na minha opinião, é se você tem um medalhista, aquele medalhista vai estimular a outras gerações a se tornarem tão grandes quanto eles. E não cair no esquecimento depois que sai do pódio, né? Mas é como a Paula falou, aqui é o país do futebol. Então tudo enaltece o futebol. O voleibol masculino perdeu ontem, caiu nas quartas de final para os Estados Unidos. E o feminino ganhou hoje, 3-0. Fala-se muito da base. Então, precisa investir na base. A base é a formação de tudo. Então, se você não tiver uma base para trocar de lugar com esses atletas que já estão lá, se não investir na base, você não vai ter um atleta de ponta lá. Exatamente. Outra coisa, antigamente, a inteligência era medida apenas através do teste de QI. Media a capacidade cognitiva, resolução de problemas, enfim. Em 1980, um psicólogo chamado Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. São 9. A inteligência do atleta chama-se corporal sinestésica. Ele nasce com essa inteligência. Então, a bola, a raquete, seja o que for, é uma extensão do corpo desta pessoa. Por isso que, mesmo nas adversidades, eles conseguem se superar. Então, é importante que os pais percebam, identifiquem, meu filho tem talento para o esporte. Não, é inteligência para o esporte. Invista na carreira dele, que certamente ele vai ter sucesso. Ô Miguel, antes de falar do prêmio que pode ser tributado, tem esse projeto na Câmara, queria saber da sua área, que é a economia. Né? Você acredita que o governo teria recursos para estimular todos os esportes, até aqueles que não são tão populares? E as empresas de patrocínio, por que não se interessam por esportes que não são tão famosos como futebol, voleibol? Porque a gente já vê a Rebeca fazendo publicidade. Mas os outros que ganharam medalha mereciam também uma propaganda, né? Uhum. Exatamente, João. É a questão da exposição. Você pega os Estados Unidos e a China, que são os maiores medalhistas das Olimpíadas, eles não têm o futebol como nós temos. Né? Uhum. É um projeto que eles têm, principalmente os Estados Unidos, que tenta divulgar através do cinema, né, de Hollywood, a cultura americana. A China, que quer mostrar, você pega a União Soviética, a Rússia também, quer mostrar o que eles têm, né, de melhor, e eles investem nisso. O Brasil não tem esse investimento. Mesmo porque também nós não temos um sistema de exposição, de marketing dessas pessoas. Né? Exatamente. A Rebeca, daqui a 4, 5 meses... também já vai fazer uma propaganda aqui, outra acolá e acabou. Aí volta o futebol. Né? Então falta realmente uma estrutura de investimento. E o Brasil, infelizmente, não tem isso. Mas, se você me permitir... E o que a Paula falou é forte. Nós temos várias Rebecas e não sabemos. Sim, toda a sociedade tem. Toda a sociedade tem pessoas que são competitivas. Você falou de que a questão do esportista é uma extensão, né, o que ele tem. O Ayrton Senna, uma vez ele tinha todo um preparo mental, intelectual para a competição. Ele ficava 1 hora antes relaxando. Né? E aí, quando ele entrava no carro, ele se integrava ao carro. Ele até falava para o professor dele, nós somos uma coisa só. O carro e eu somos uma coisa só. Esse é um ponto que eu... um exemplo perfeito. O outro, né? É o rei das águas. Reforçando o que você colocou. Agora, rapidamente, João, eu acho que, já que eu estou falando do Ayrton Senna, o Ayrton Senna foi um exemplo para o Brasil. Em 1993, quando o Brasil vinha perdeu a Copa do Mundo de 90, 92 tivemos o impeachment do Collor. A sociedade brasileira, ela não mais tinha amor pela bandeira, pela questão... Resgatou isso com o Senna, né? Aí resgatou com o Senna. Então o Senna, no fundo, o que ele fez? Ele falou, eu tenho que mostrar para o povo brasileiro
que nós somos um país, que nós temos uma bandeira, que nós temos que vencer. Uhum. E isso ajudou muito o povo. E amanhã É de domingo verdade. nunca foi mais Nunca a mais. mesma, A né? Rebeca, ela trouxe isso, porque quando ela chama a atenção do Brasil, com a bandeira do Brasil, ela não só fez pessoas que entendem da arte, do esporte, que Você- ela fez, como outras pessoas. Você viu o Jornal Nacional? Quem- Eu vou todo chamar, mundo eu chorou. preciso chamar a Luana. Na volta eu queria continuar conversando com vocês, porque ontem no texto do Pedro Bassan, ele faz exatamente essa comparação. Depois do Ayrton Senna, a Rebeca foi a primeira que nos deu a Exatamente, eu vontade não de dar um ouvi, abraço. Eu não ouvi. Eu, inclusive, estou dizendo isso porque nas minhas palestras tem um momento que é motivacional que eu falo do Ayrton Senna e eu mostro, né? E isso é importante. Então, ela trouxe esse sentimento. E eu vou perguntar para Paula e vou perguntar para a Elaine e para o quarto debatedor se eles são favoráveis à isenção de impostos para o prêmio em dinheiro. E aí você vai explicar para a gente. Combinado? Perfeito. Sintonize Capital FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. São Paulo, Brasil, Rádio Capital. Você está ouvindo Troca de Opiniões com João Ferreira. Nós estamos de volta hoje batendo um papo, discutindo aqui sobre comportamento mental dos atletas e já trazendo para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, a questão do porquê o Brasil não faz outros atletas de ponta, como o caso da Rebeca, e a questão da premiação. O Miguel vai explicar para a gente, mas eu queria saber de você, Paula. O prêmio, a medalha é isenta de tributação. A medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze, você entra com ela normalmente sem tributação. Com o prêmio em dinheiro, há uma discussão. É dinheiro. Então, se é dinheiro, como qualquer pessoa que entra com dinheiro, você paga um imposto normalmente em cima de 27,5%. Para esses atletas que com tanta dificuldade conseguiram representar o nosso país, você é favorável a uma isenção de imposto para eles ou acha que a regra é para todo mundo? Eu acho que a gente vive num país, né, que assim, o imposto é bem empregado nos hospitais maravilhosos, né? Tem escola para todo mundo. Isso chama sarcasmo. Né? A gente vive num país assim que o imposto é muito bem empregado, então assim dá até gosto de falar que esse esportista que tanto ralou pelo nosso país para mostrar uma coisa boa no nosso país tem que pagar. Para mim, isso é um absurdo. A gente tem que separar as coisas. Tudo bem, ela falou, eu me preparo, eu tenho no meu mindset, na minha mentalidade, que eu tenho uma profissão como todo mundo, e só que ela está defendendo o nosso país. E assim, o que ela teve que lutar até chegar lá, os treinos, muitas vezes esses atletas, a falta de transporte, a falta de um monte de coisa. Eu acho que para tributar, eu espero do fundo do meu coração que esses deputados votem em caráter de muita urgência e que essa menina fique com esses prêmios e que todos os atletas que venceram fiquem com seus prêmios. Eu acho que é o mínimo. Eu acho até que os políticos deviam se juntar para pagar esse tributo para eles. Você imagina aquela Bia Souza do judô, o dinheiro vai cair do céu para ela investir na vida, na família, comprar um lugarzinho, né? Assim, eu acho que eu acho um absurdo. Eles foram defender o nosso país e eles são o lado bom, eles são a notícia boa para nós, povo brasileiro. Diante de tantas notícias horrorosas, diante de tanta roubalheira, eles são a notícia boa. Então, eles merecem ser isentos de impostos. Tem tanta gente por aí que a gente não vai nem citar, né? Que não paga imposto. Opa! Né? Sonegação total. Sonegação total. E o melhor do carnaval. Então, eu acho que não tem problema nenhum eles virem com o prêmio e não terem que pagar nada. Para mim, eles não devem nada. Agora, já o governo, eu não posso falar a mesma coisa. Quarto debatedor, você é favorável, como a Paula, à isenção de imposto para os atletas premiados? Antes do Miguel explicar, quero te ouvir se também é favorável, Elaine. Isenção total, é um atleta olímpico. Está levando o nome do nosso país para o mundo, como a Paula falou, levando coisas boas. Agora, você não investir na carreira desse atleta, a própria Rebeca. O irmão comprou uma bicicleta usada para levá-la para os treinamentos. Às vezes ela demorava 2 horas para ir treinar. Então, assim, eu não acho justo 2 pesos e 2 medidas. Tomar dinheiro de quem com tanta dificuldade chegou lá. Se você não ajudou lá, por que você vai cobrar aqui agora?
Então, é a mesma coisa que eu fico esperando tudo que aconteceu, deixo o atleta ralar, porque a carreira deles é muito, muito, muito difícil. Deixa ralar, agora que você tem sucesso, eu vou lá e pego um pouquinho. Não é justo. Eu acredito sim, atleta olímpico que representa o teu país, ou atleta mundial, enfim, atleta de ponta, precisa. Os outros precisam ter investimento para chegar nisso. Agora, cobrar é um absurdo. Agora, João, posso fazer uma pergunta para a Elaine? Mas você vai ter que já explicar aqui Não, pra vou gente. explicar já. Lá vem, Paula. Você E concorda? a Ângela também já está esperando ali para falar. Rapidinho. Paula, você concorda com o Neymar não pagar imposto? Não, eu acho que o Neymar tem que Por ganhar. quê? Eu acho que é diferente. Não, mas é Primeiro, diferente que o atleta ele é amador, contratado. Não, Ele não. Ele é contratado, ele tem uma carreira. Esses atletas que estão nas Olimpíadas têm uma história completamente diferente. Esses atletas que estão nas Olimpíadas não têm esses patrocínios milionários. Esses atletas que estão nas Vão ter, Olimpíadas, né? A eles. Rebeca vai ter. Bom, mas eles não ficam em E o Neymar iate. nunca trouxe nada de prêmio lá de fora pro Brasil. Eles não ficam em iate abrindo garrafa de champanhe. Eles estão muito mais nessa relação que a doutora Elaine falou do que em outra coisa. Então eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, Agora, eu acho, o Neymar, quando começou... Esse dinheiro que eles estão trazendo é prêmio conquistado com Eu medalha. vou ler, eu vou o que ler ele aqui. ganhar na Copa do Mundo, ele pode não pagar também. Eu vou definir o que pode e o que não pode. E a partir daí, nós vamos ver se enquadramos os jogadores também nessa legislação. Com então, vamos lá. certeza, Miguel, você entende muito mais Vamos disso lá. do que nós. As medalhas olímpicas, bem como troféu e quaisquer outros objetos comemorativos recebidos em eventos esportivos oficial realizado no exterior, estão isentas de impostos federais, diz nota da Receita Federal. Que a Receita está dizendo é o seguinte: Medalha, troféu. medalha, tal, você ganhou lá um canudo, tá Pode isento. trazer. Tá isento. Dinheiro. No entanto, né, os prêmios em dinheiro pagos por aos medalhistas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, né, são tributados pelo fisco brasileiro. O valor da premiação oferecida pelo COB varia de acordo com o lugar no pódio e na modalidade disputada, esporte individual ou coletivo. Então, quer dizer, na realidade, o COB é uma entidade como se fosse Vai fazer um repasse time e tem de que ser pago futebol, imposto. que ele vai passar o dinheiro para os atletas. Então, agora, sem dúvida nenhuma, nós discutirmos essa relação no calor da emoção, é evidente que nós vamos dizer, não tem que pagar. Porque Não, mas nem sem emoção, acho que não tem que pagar, porque é totalmente diferente. Ô, ele é abstrato, Miguel, mas em então, Mas relação- aí, João, você tem que levar isso pro futebol também. Não, mas então, a questão é a seguinte... Tem jogador que está no dia sendo que o preso Brasil- porque não paga imposto. Bom, então tá bom. Não, mas peraí, Hã? são duas coisas. No dia que o Brasil ganhar a Copa do Mundo e vier um prêmio em dinheiro, Paga. eles estão isentos também. Agora, patrocínio Mas é se outra a- coisa. O cara que é patrocinado, o cara que é contratado por um clube é completamente diferente. mas Agora, se eles forem defender o nosso país e eles ganharem um prêmio em A dinheiro Rebeca por também nós, é eu acho que contratada. devia A ser. Rebeca é contratada pelo Flamengo. Ela é Bom, contratada pelo Flamengo. Mas o prêmio que ela está Mas ganhando esse é por prêmio ter não vem da trazer uma contratação, conquista. João. Bom, não sei. Eu não tô Eu sou aqui favorável à querendo- isenção total de quem conquistou um prêmio como Vamos esse. ouvir então o público? Vamos. Nosso Pô, quarto debatedor. Eu acho melhor, né, João? Eu acho que o Senão- público vai concordar com a isenção, principalmente dessas pessoas carentes. Aliás, essa Bia Souza, ela me representa demais, porque eu tentei ser goleiro de handball e não me deixaram por causa do sobrepeso. Ela foi a gordinha que trouxe uma medalha de ouro pro Brasil. E sabe- No judô, você viu o Olha, biotipo dela? essa também foi maravilhosa. Imagina, Miguel, desculpa, Miguel. Imagina se a Bia... Tem que a pagar Bia imposto. Tem que pagar imposto. 27,5% de 350 mil. João, Nesse pra país- mim, 27% Vamos Gente. ouvir o nosso quarto Meu debatedor. Vamos ouvir Bom. se ele concorda comigo, com a Elaine e com a Paula ou com você, Miguelito. Vamos Ó, lá. muitos assuntos, né? Então, o quarto apresentador vai comentar, vai falar sobre impostos, vai falar por que não temos mais Rebecas ou temos. Sobre impostos, a Karen Brito está aqui na live, ela não concorda. Quanto ao imposto, não concordo. Eles já estão construindo, sim, com seus méritos, um bom padrão de vida. E assim como o restante dos brasileiros que pagam impostos por tudo, paguem eles também.
A gente vai ouvir o primeiro áudio que fala sobre a Rebeca. Hello, João. Oi, debatedores. Amora Carolina aqui do Tucuruvi. Oi, amor. Olha, João, sobre ter mais atletas como Rebeca, eu vou ser bem sincera. O Brasil é um país falido, né, meu amigo? Em todos os sentidos, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para uma Suécia na vida, o governo paga para você fazer uma faculdade, incentiva você a fazer esporte desde criança, você tem todo o apoio, você é venerado se você entra, num futebol americano da vida, entendeu? Cidade te reconhece, você é realmente um ídolo das pessoas. Aqui no Brasil é tudo jogado às traças, você precisa ficar mendigando para ser um atleta olímpico, entendeu? Eu não tenho nem noção do que essa coitada dessa mulher passou, ou do que a outra lá do judô passou. Bia. Aquele menino maravilhoso que poucas pessoas falam do tênis, o Caio Yoshi, Vitor alguma coisa, Vitor Yoshi, não lembro o nome dele direito, mas é maravilhoso. Mas assim, é tudo nas coxas, João. Tá aí o desabafo, né? Eu, quando a Bia falou no telefone pra mãe, é pela avó, mas o que eu chorei, porque é muita dificuldade. É muita. É muita dificuldade pra chegar ali naquele momento, né? Ela também perdeu o irmão de 7 anos a 6 meses. Também teve É isso, muita né? superação. Pelo amor de Deus. Muita Diga, superação. Gê. A Conceição Duarte está aqui na live Oi, também. Oi, Oi, Com. Totalmente acredito que não tenha que pagar nada. Afinal, quando ralaram a vida toda, o governo jamais ajudou. Zé do Povo, o menino Ney foi campeão olímpico e fez doações do prêmio. Parabéns, Neymar. É nós e que pagamos. Mais áudio. Ô, João, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Capital. Bom dia, Ângela. Bom dia. Bom dia aos debatedores. João, olha, esse país é um país que tem muitos atletas, sim. Brasil é o país do futebol, né, João? Então, assim, tido como um país de futebol, o brasileiro é o que é mais apaixonado pelo futebol, por outros esportes. Só que é um país, João, que não dá muita oportunidade, né, para o atleta, entendeu? É treinamento. Eu conheço um rapaz que ele foi, assim, um jogador profissional, do interior de São Paulo. Não vou falar a cidade, nem o nome, nem nada, para não comprometer. Mas assim, João, ele quase chegou lá, mas fiquei sabendo que o treinador tentou abusar dele, o olheiro queria dinheiro para colocar num time profissional, então ele acabou desistindo, seguiu outra carreira. Lamentável tudo isso, né, João? Tem todos esses percalços aí no meio do caminho. Um grande abraço a todos. Ricardo Franciulli, do Ipiranga. Valeu, Ricardo. Isso aí já é crime. Hoje em dia é crime de assédio, né? Assédio sexual, passível de cadeia. Diga, Gê. Tem mais aqui, tem áudio. Obrigado, gente. Olá, boa tarde, Rádio Capital. Boa tarde, debatedores da mesa. Adilson de Guarulhos. Oi, Adilson. Com relação aos impostos, eu acho que se é lei, tem que pagar. O que poderia se fazer é arrumar uma remuneração de alguns empresários, patrocinadores, mas os impostos, se é lei, tem que pagar como todos pagam. Cuidado que você tá no ar. A realidade é essa, é o que eu penso. O Boris já tem uma solução ali para resolver esse problema, esse impasse. Né, Gê? O ONC tá aqui na live dizendo boa tarde a todos da mesa. E ela fala que os filhos são doidos para fazer um esporte, mas ela não tem condições, eu não posso pagar. É o que ela fala aqui na live. Tem mais áudio. Oi, João. Sou eu, a Silvia, novamente aqui da Granja Viana. Oi, Cida. Bom dia para você e para os debatedores. Obrigado, amor. João, quando eu era adolescente, eu adorava jogar handebol e vôlei. Eu também. Adorava, nossa. E, modéstia à parte, eu e a minha equipe, a gente jogava muito bem handebol. E eu lembro que eu falei para uma professora que eu tinha de educação física, eu falava assim, eu acho que você é uma jogadora de handebol. Ela riu da minha cara. Ela riu, falou, tá, que você vai ser jogadora. E eu trouxe isso para mim. Eu tô com 55 anos hoje, eu tinha 15 na época. E então, eu acho que às vezes falta também incentivo em certos esportes, incentivo da família. Às vezes eu acho que a minha mãe realmente não gostava mesmo, minha mãe não incentivava eu e meus irmãos jogarem, ela detestava a gente praticar esporte.
Nós gostamos até hoje. Só que hoje eu já estou velhinha. Mas eu 55 acho não, que não tem imagina. incentivo. E tem muita corrupção, você Nada. sabe, né? Tem muita corrupção e desvio de verbas. Eu acho que é isso também. Olha, handball que a gente falou aqui agora há pouco, Paula, eu gostava demais de handball. O handball feminino fez uma campanha belíssima. O que a gente sabe de incentivo ao handball no Brasil? Nada. Eu desconheço. Não tem, Então você veja, se houvesse a seleção sem incentivo, chegou quase que, acho que não sei se está disputando ainda ou se já foi eliminada, mas estava tentando uma vaga nas quartas de final, na semifinal, sem incentivo nenhum. João, eu fui sarcástica no início do meu comentário, falando sobre o imposto como é empregado no Brasil. Eu acho que isso não tem a ver com a gente. Eu acho que a gente tem que pagar imposto independente, o que é certo é certo. Mas o que eu só quero deixar claro isso. Eu gostaria imposto, né? muito que essa lei, porque hoje a lei é a lei tem que ser cumprida. Mas eu gostaria muito que eles mudassem essa lei em função desses atletas, em função do histórico do que eles viveram para representar o nosso país. Porque todo mundo vive as dificuldades da vida para você chegar onde você chega, como psicóloga, como economista. Mas o meu ponto é o seguinte, eles estão defendendo o nosso país, eles estão apresentando lá fora o nosso país de uma forma maravilhosa. Então é em função disso. Agora, imposto todo mundo tem que pagar, tá, gente? Só para não deixar essa brecha, porque senão parece assim, imposto é mal empregado, então não precisa pagar. A Bia vai pagar R$ 87.500 de imposto. Então que existisse, Miguel, que existisse alguma coisa prevista em lei, de que esse dinheiro obrigatoriamente terá que ser utilizado para escolinhas de judô, para... Exatamente. Né? Não para pegar isso aí e colocar em pagamento de dívida. João, existe no Ministério da Educação verbas vinculadas. No Ministério do Esporte, verbas vinculadas, que exatamente advêm dos impostos. Existe isso. Né? Veja bem, eu mais emocionado que eu fiquei sobre essa menina, né? O exemplo que ela deu para o Brasil, principalmente para os políticos, que é uma menina que pega a bandeira do Brasil, mas ela pega com amor, porque ela sabe a pátria que tem. Então, mais do que jamais eu gostaria, eu gostaria que ela recebesse, porque ela merece. Ela está trazendo um bem que não está em nenhum balanço contábil, o que ela traz para o Brasil. O empenho dela, a demonstração de amor, de carinho, de respeito, coisa que nós não temos. Então, isso tem valor. Isso é uma coisa. Agora, não, ela não vai pagar. Aí, o que vai acontecer? Sabe o que eu estou imaginando, João? Os deputados vão aprovar essa lei. Aí vem atrás um monte de coisa. Aí o Neymar não vai pagar, aí o outro não vai pagar, aí ninguém mais vai pagar. Vai ter uma discussão no Congresso, você vai acompanhar pra gente, por favor, e a gente volta a discutir. Aí eu concordo com você. Isso eu tenho que concordar. É um assunto muito polêmico. É um assunto muito polêmico que envolve a subjetividade, que é o modo pessoal de cada um enxergar. Então alguém pode dizer, problema dela que escolheu o judô. E outra pessoa diz, que bom que ela escolheu o judô para não se apresentar. Né? A vocação dela, né? Sabe o que falta? Bom senso, João. Não dá para comparar uma atleta que ralou tanto. Não, e representatividade. Você pega, por exemplo, o chefe da delegação da Austrália, Eamon Jackson. Nome bonito, né? Eamon Jackson. Aí você pega da Espanha, Coriolana Gonzalez. O nosso, como é que é? O ministro do esporte? Fofoquinha. Putz. Fofoquinha. Quem chega com fofoquinha é difícil. E você viu agora uma Sabia outra... que é fofoquinha? O ministro do esporte? Eu não sabia, eu desconheço. Fofoquinha. Uma outra agora que... Primeiro foi aquela que o Ministério do Esporte lançou, um barquinho com um macaquinho de chapéu dizendo o abre ala da nossa delegação. Você viu isso, né? Não, no desfile lá do Rio Sena? É. Eu não vi a abertura. Não, mas o que o Ministério fez na propaganda... sim. Racista, preconceituosa. Agora surgiu uma que puseram as duas americanas, né, ovacionando um computador. O governo fazendo propaganda de um programa de computador que ele tem, acho que nas escolas. Então, João, o que você pode esperar de um país que tem essas pessoas como responsáveis? O que você pode esperar? João, vamos abrir João, mais uma vez o áudio. Eu espero que você converse com o ministro, converse com o Fufuquinha. Você vai ver que não existe conceito. Planejamento. Isso que ela falou. Tinha que ser igual para todos os esportes, não só para dois ou três. A qualidade do nosso político.
ela é péssima, ela é horrorosa, eles não estão ali para defender a nação. Aí aparece uma Rebeca que emociona o povo, eles estão indo atrás para quê? Para pegar... Tirar carona. Tirar carona nesse vácuo. Olha, na volta dos comerciais, vou levantar uma questão aqui para Elaine, para o Miguel, para Paulo e para você, nosso quarto debatedor. Quando você abre a sua vida para o Brasil inteiro, você está dando o direito das pessoas darem palpite na sua vida? Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. Nós vamos entrar aqui em mais um assunto. Antes queria saber da Paula. Paula, essas mensagens que você passa de manhã, todo dia, o Bom Dia Alegria, é uma coisa sua motivacional, é psicológica? Agora há pouco a gente falava da psicologia na vida de todos nós. Qual é o seu objetivo com essas mensagens? Bom, o meu objetivo é levar esperança. É a palavra. Eu sempre estudo uma mensagem. Hoje era Deus te guarda. É uma mensagem bíblica, mas eu gosto de aliar a fé ao comportamento. Eu acho que a fé tem que ter ação. Você pode ser uma pessoa de fé, deve ser uma pessoa de fé, mas é importante você ter ação, você ter atitudes que vão fazer bem para a sua vida, aliadas à fé. Então é isso que eu passo para as pessoas todos os dias. O meu Instagram é @paulagaus, Paula H. Todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Eu estou no Resiliência Humana, né, que é um canal com 13 milhões de seguidores. Eu entro junto com eles e aí bastante gente assiste essa live. E eu acho interessante, doutora, porque assim, as pessoas acham que eu sou psicóloga às vezes. E eu falo assim, gente, eu não sou psicóloga, eu sou uma cantora e uma apresentadora, mas a gente vai, às vezes, sendo tão terapeutizada. Eu fiz terapia desde os meus 18 anos. Então, você começa a ajudar, você se ajuda fazendo terapia e você também acaba ajudando as pessoas de alguma forma. Então, eu uno, fiz programação neurolinguística, né? Sou formada em PNL e eu uno tudo isso para levar para as pessoas. Talvez eu ainda faça psicologia na minha vida, viu, doutora? Eu admiro muito, Ó, posso garantir que você conheceu hoje uma pessoa espetacular que vem fazendo Adorei muito sucesso, né, Miguel? Obrigada. Muito. Ela tem uma capacidade de se comunicar muito grande, né? Não é? Leva com palavras simples o entendimento da nossa relação, Exatamente. Que é complicada, né, João? E o Miguel, bom senso, né? Não é? O João, você já confessou aqui para a psicóloga que o seu sonho era ser goleiro de handball. Não, eu cheguei a jogar, mas não deixaram por causa do físico, né? Aí eu vi agora a Bia, falei, a Bia foi a... É aquela trave pequena? É trave pequena, né? Então você já tomava conta da trave toda? Exatamente. Então não pode. E com a mão é mais fraco do que um chute, né? Ah, é? Mas mesmo assim tem uma força e machuca, né? Sim, sim. Ó, você devia ter um programa de entrevista lá no Canal Rural. Vou entrar em contato lá. Comentários, 2 comentários é muito pouco. Por tudo que você fala aqui, que a gente aprende com o Miguel, eu vou entrar em contato com a direção. Você tem que ter seu programa lá de entrevista. Eu tenho. Hoje eu vou voltar a gravar à tarde. Ah, então você tá vendo que eu sei das coisas. Né? A gente também quer ser entrevistado por você. Leva a gente lá. Faz uma roda com nós 3 lá. Mas eu prometo que eu não falo de imposto. Mas você sabe que eu sempre digo no Canal Rural que o produtor rural, ele é consumidor, ele gosta de coisas diferentes. Não é só agronegócio, né? E eu procuro fazer um pouco disso, né? De dar uma... Você sabe que o Canal Rural é o mais otimista que existe. É o único que necessariamente não pode permitir que a vaca vá para o brejo. É isso aí. O Miguel Daúde já foi meu padrinho no Canal Rural. Eu já fiz um programa lá de manhã cedinho, né, Miguel? Que você me levou lá. Você que me indicou. Ah, sim, para um programa lá de manhã. Tá vendo? Muitos Isso anos. é gratidão, a pessoa não esquece. Eu nunca esqueço o bem que me fazem. O mal eu esqueço. Acho que é o Bom Dia Campo. Bom Dia Campo. Bom Dia Era Campo. bem cedinho, né? Tinha que cantar lá. Fui com a Renata Maron, fui com o pianista lá. Foi legal. E antes de entrar no assunto da Isa, mais uma vez, como é que o pessoal acha seu livro e interage com você, Elaine? Na Amazon, no meu Instagram, @ElaineSantosPsicóloga. Lá na bio tem o link para a Amazon, a versão digital. A física deve sair até o final do mês, porque muitas pessoas ainda gostam de ler o livro físico. Compartilhem o que vocês puderem, com quantas pessoas puderem. Tudo que te aperta não é o seu número. Com certeza. Amei esse nome com todas as minhas forças. Né? Muito bom. Paulinha,
No dia que estourou o escândalo com a cantora Isa, a traição do Yuri Lima, pai da sua filha, ela que está no 8º mês de gravidez, ela foi para as redes sociais e gravou um vídeo onde ali colocou tudo que tinha acontecido, tudo que ela estava vivendo, tudo que ela estava, né, naquele momento, o drama que ela passava, porque ela entregou para o Yuri o amor dela, a expectativa de uma família, né, de ter essa criança juntos. E ali ela disse que definitivamente, a partir daquele momento, não haveria mais nada entre os dois. O tempo é o senhor da razão. Agora surge uma notícia de que os dois estão se reaproximando, que o jogador voltou a frequentar a casa da Isa e que juntos vão aguardar a chegada da Nala. Eu queria saber de você, né? Hoje, para que você tenha uma ideia, no dia que ela gravou aquele vídeo, foi, como é que chama? Trend Tops, não é isso? Foi. Foi a notícia mais comentada do Brasil naquele dia. E hoje, a Ângela, que é a nossa, né, a fofoqueira mais talentosa do rádio brasileiro, diz que todos os veículos hoje estão destacando a possibilidade da Isa perdoar o Yuri. E aqui mais cedo, no Tamo Junto, muita gente criticou, disse que foi tudo de cabeça pensada para promover os dois. Muita gente falou que a vida é dela, ela decide se dar uma chance ou não. Mas quando você abre a sua vida, de certa forma, você está permitindo que o pessoal dê palpite, coloque ali a colher onde não deveria? Eu acho que sim, mas eu acho que isso é totalmente natural para um artista hoje no Brasil, em todos os lugares do mundo, com rede social. As pessoas gostam, as pessoas querem saber, as pessoas buscam a sua intimidade. É uma coisa, tem um ou outro que se preserva. Eu te digo alguns nomes, assim, de pensar, bate pronto, que são muito famosos e que se preservam. Por exemplo, eu nunca vi muito a intimidade da Marisa Monte. Eu também. Ela é muito famosa. Só que ela é uma em 1000. Porque a maioria das pessoas precisa, porque o público pede, mostrar um pouco da intimidade. Até a Ivete, que não se expõe tanto, mas acaba mostrando a família dela, filho, um pouco do gente. dia a dia. Agora, e é normal isso, porque a rede social mostra o dia a dia da pessoa. E o público percebe. João, eu fiquei aqui nessa rádio 14 anos. O dia que eu estava mais triste ou que eu estava mais brava, O ouvinte percebeu. a pessoa sabe como você tá. Então, quando saiu essa notícia da Isa, é uma cantora que eu não acompanho muito. Eu sei que ela tem uma grande carreira, mas não é uma cantora que eu acompanho muito. Mas eu fiquei muito tocada. E eu até mandei uma mensagem, vou ler para você o que eu escrevi naquele vídeo dela. Ah, pra ela? Eu escrevi assim: meu respeito e admiração pelo seu posicionamento. Eu estarei em oração por você e pelo seu bebê. Por quê? Eu achei, assim, muito duro. E eu achei que é a realidade de muitas mulheres. Muitas e muitas mulheres sofrem isso na gravidez. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar, e a doutora tá aqui, vai falar muito melhor do que eu, assim, porque é uma mudança hormonal, é uma mudança no físico. Você começa a ter... Eu nunca fiquei grávida, mas eu sei que é. E aí, de repente, o seu parceiro... Você tá lá se sentindo uma pessoa gigantesca, com aqueles hormônios virados, com aquela barriga pesada, e daí o seu parceiro vai lá e te trai. Quando aconteceu isso com a Isa, eu falei assim, nossa, ela vai ser voz de muitas milhares de mulheres que sofrem isso, né? E eu vou te falar uma coisa que talvez vá te surpreender. Eu acho que ela continua sendo, porque ela tem 33 anos, eu tenho 43, vou fazer agora nesse mês 44. Como a gente vai mudando? E como às vezes a gente tem que ir tomando na cabeça? E como às vezes a gente tem sim dependência emocional? E a gente precisa falar sobre isso, porque a rede social virou um tribunal. Com E as certeza. pessoas começam a cobrar das outras coisas que elas também não são. Porque às vezes a gente tem dependência emocional, às vezes a gente não consegue as coisas como a gente gostaria de conseguir. E a Isa, ela é uma artista, ela está exposta, mas ela é um ser humano como qualquer outro. E talvez sim, ela fale, ela cante músicas que falam do poder da mulher, da independência da mulher, mas talvez ela simplesmente não tenha conseguido. Talvez ela tenha tido a vontade de perdoar sim, por ser o pai da filha dela. E sabe o que eu acho, João? Do fundo do meu coração, com muito amor, coloquem amor nesse meu comentário ao ouvir. Eu acho que nós não temos que julgar.
Porque não deve ser fácil. Não deve ser fácil você ter a vida exposta nesse grau. Não deve ser fácil você ter você tá nesse tribunal constantemente na internet. O que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Ninguém sabe a dor e a delícia de ser a Isa. Então, eu continuo do fundo do meu coração desejando tudo de melhor para ela e para o bebê. E eu desejo que ela busque terapia para se fortalecer. Hoje o programa está rodando muito em cima de terapia. Para se fortalecer, para ela fazer a música for melhor pra dela, filha, né? para ela ser coerente, como artista, nas escolhas dela pessoais e para ela estar sempre bem. Eu acho que ela é um grande talento e ela merece a nossa força. E eu acho que nós não temos que julgar do jeito que a gente julga. É muito fácil a gente apontar o dedo. Eu, há menos de 10 anos atrás, eu fui muito dependente emocional. Eu era a Paula aqui no debate, eu fazia, acontecia, e teve homem que me fez de gato e sapato. Eu não tenho vergonha de falar. Graças a Deus, hoje eu me sinto curada. E hoje eu estou bem posicionada. Mas é uma busca que a gente tem diariamente, constantemente. Então eu espero do fundo do meu coração que a Isa busque isso e que ela continue sendo assim uma super artista e que ela tenha essa bebê com muita saúde e que fique tudo bem entre todo mundo, que é isso que a gente quer, né? Olha, a Paula falou verdades ali incríveis, mas uma que ela não tem a menor dúvida e tem toda a razão, as pessoas fazem da rede social hoje um tribunal permanente. Então, no momento que a Isa se abriu, o pessoal já fala, não, volta, você tá certa, tá errada. E ela que tem que decidir, como disse a Paula, né? Mas não é um julgamento, é um posicionamento. Como eu falei um pouquinho antes, a subjetividade é o modo pessoal de cada um enxergar a vida. Então, para algumas pessoas é inadmissível, para outras fala, não, é melhor você dar uma chance, Então, foi só uma teoricamente, vez. só ela teria que ter essa decisão, né? Exatamente. Agora, não disseram que o casal voltou, diz que ele está frequentando a casa. Mas já é por um conta... caminho. Não Ele necessariamente. está frequentando o horário que a mãe não está. Então, mas não necessariamente, porque ele pode não ter sido um bom marido, mas ele pode ser um bom pai. E a criança precisa disso. O importante é entender, ele principalmente entender, que ele vai ser a primeira figura masculina que essa criança vai conhecer. O pai dá segurança no caminhar da vida. A criança, eu vou, eu consigo, eu faço. A mãe trabalha mais as emoções, a autoestima, enfim. Com certeza, a Isa teve um grande abalo com essa notícia. Porque não só os hormônios que mudam, enfim, mas assim, aquele sonho de ser mãe. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e a gestação é uma coisa maravilhosa. É assim, uma sensação de você extravasar tudo aquilo que você imaginou na vida. Então ela sonhou aquilo. Ela queria viver aquilo, construir uma família. E, infelizmente, não é um deslize no meu olhar. A traição é uma escolha. Então, é importante ela refletir no meu olhar. Não só ela, como a Paula falou, todas as outras mulheres. Refletir. É esta pessoa que eu quero para a minha vida? Então, quais são as características dessa pessoa? Adjetivos que não mudam, é ou não é? É fiel, é trabalhadora, é educada, inteligente, por aí vai. Aí você descobre quem encaixa na sua vida para não precisar ficar forçando aquele que não cabe na vida. Agora, são 2 papéis diferentes. O papel de pai e o papel de marido. Você sabe, Miguel, que essa coisa da rede social é uma coisa muito perigosa. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa pública. Então, como pessoa pública, tem as pessoas que te amam, mas tem aqueles que também te odeiam, tem os haters, né? Hoje é muito comum. Então, diante disso, o que me pediu a minha família? Que eu jamais expusesse a minha família. Então, eu sou o cara que bota a cara para bater. Já me chamaram de pedófilo, já me chamaram de petista, de bolsonarista. Pedófilo? Não, de tudo que você puder imaginar para ofender. Deus me livre. Não, eu digo assim, faz parte da rede social. Você Cada consegue, um dá o que tem. Né? Então, a minha família falou, olha, você é a pessoa pública, mas a gente não quer nunca que você exponha a gente. Então, eu acho que ali na hora... Hoje eu contei até para a Ângela, eu falei, tem uma música do Luiz Airão que diz assim, hoje eu conto até 10 para não errar onde errei. Então, quando você achar que vai explodir em rede social, vê se depois... Né, você O preço não vai ser alto. Não vai ser alto, Muito né? bom. Né? E tem uma coisa, desculpa, o Miguel tem que falar, Não. né? As pessoas também falam muito pouco sobre arrependimento.
E arrependimento é uma coisa que existe. Ah, é raro, mas o arrependimento pode vir com uma mudança. E eu conheço pessoas que tinham determinadas práticas, e se arrependeram e começaram a se transformar. A gente precisa falar também mais disso, porque é uma coisa que pode acontecer. Perdão e arrependimento são assuntos que a gente deve falar mais. E que são tratados de maneira diferente fora de uma rede social. Você me dá só 2 minutinhos, Miguel? Claro. Que eu vou falar com a nossa Luana. E agora de volta ao Troca de Opiniões, onde as discussões continuam intensas e as ideias não param de fluir. Miguel, nós vamos encerrar o Troca de Opiniões com você hoje, ouvindo seu momento Miguel Daúde Abrão. Abrão, vamos lá. Então, João, você sabe que o ser humano, individualmente, coletivamente, isso explica muito as redes sociais e explica o comportamento das pessoas, ele é movido pelo ódio, pela ganância, pela inveja, pela vaidade. O ser humano hoje, ele tem este comportamento. Nunca o outro lado do cérebro, que é a bondade, que é o amor, que é o carinho, que é o perdão, né? Infelizmente, essa é uma característica do ser humano. Isso que aconteceu com a Isa, evidentemente, é inveja. Agora, as pessoas precisam saber que todo mundo gosta da traição. Tanto que nós estamos aqui comentando. Agora, ninguém quer o traidor. Então, Você quer discutir a traição alheia. Hã? Hoje ele tá afiado, né? Hoje ele tá botando fogo no parquinho. A traição é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo, o cara traiu, o cara falou. Agora, quem quer saber do traidor? Ninguém. Não é? Mas então, isso é uma ironia, claro. É uma ironia, mas é a realidade. Não, então, mas o que eu acho que você está querendo dizer é o seguinte: se eu chegar e falar assim, olha, minha vida tá maravilhosa, minha vida conjugal tá maravilhosa, não dá tanto ibope quanto eu falar que eu fui traída, porque a pessoa quer saber, né? Quer saber. Sobre traição. É como o avião. Atrai mais. Quer saber. O avião subiu e desceu, é notícia? É isso. O avião subiu e desceu, isso é notícia? Não. O avião caiu. Aí é notícia. Então é isso. E É o que o Miguel tá falando. Eu, como gosto de uma fofoquinha, então isso olha, que revelação. Eu gosto porque ele pelo menos é assumido. Agora, eu vou te dar um conselho, uma sugestão. Você poderia pegar a Ângela para fazer um quadro de fofoca. Já tem no Tamo Junto. Já tem? Já tem. A gente faz aqui antes do Troca de Opiniões, é o Tamo Junto. Já tem. E ela hoje é a maior fofoqueira do rádio brasileiro. Ninguém conta uma fofoca como ela. Daúde, eu te convido a ouvir aqui, tá bom? O nosso Tamo Antes Junto. de começar tem os momentos de fofoca. Troca de Opiniões. Quando você vier, já vem no caminho ouvindo. Também, Olha que legal. Gê, pra gente encerrar, Gê. Sim, a Cléo de Fortaleza, ela fez aqui Fortaleza? um comentário. Coração é terra que ninguém anda, só ela sabe o que ela sente. Ela foi para as redes sociais porque o Léo Dias, Daúde, fofoqueiro maior, disse que não ia falar e a própria mulher traída iria às redes se expor, e foi o que aconteceu. Então ela teve que vir a público. Aí a Cléo diz assim, mas o padre diz na cerimônia do casamento que quando estamos com problema, temos que entrar em nossas alcovas com o nosso companheiro e resolver. Mas a dita mulher pivô dessa traição, que procurou a imprensa para entrar na mídia, e a Isa que está sendo julgada. Tem áudios chegando, mas antes de qualquer coisa, a voz do povo é a voz de Deus, bancada excelente, tá todo mundo aqui elogiando. Obrigado, gente. Obrigada, vocês foram maravilhosos. Obrigada. Vamos pro áudio. Ô, João. Boa tarde, Rádio Capital. Aqui é a Carmelita de Barueri. Oi, Carmelita. No caso da Isa, eu acho que ela fez o certo de comentar e ninguém tem nada com a vida dela. O que ela quiser fazer agora, o problema é dela. Se ela quiser voltar para ele, que volte. O problema é dela e ninguém tem nada a ver com isso. Então, não sei por que tá essa polêmica. Deixa ela ser feliz do jeito que ela quer ser, tá bom? Beijo para vocês. Beijo, Carmelita. E vai ter o neném dela, Nala, e em paz, do jeito que ela merece e precisa, né, Ângela? É isso, tem mais, João. Boa tarde, João. Boa tarde, Ângela, todos da mesa. Sandra da Brasilândia. Eu sabia que isso ia acontecer, João. Sabia, Sandra? Essas pessoas hoje em dia, elas jogam tudo na internet, seus problemas, suas felicidades, suas traições. Aí depois acontece de voltar o parceiro. Espero que volte, que ela perdoe e que vão criar um filhinho juntos. Mas as pessoas estão se expondo demais. Quem se expõe, escuta o que não quer, fala o que quer e escuta o que não quer. Tá bom? Beijo, amo vocês. Beijo, amor. Olha, a gente tá indo embora. Ô, Paulo, eu quero te agradecer.
A Ângela estava me dizendo aqui, pela mensagem, que há uma multidão na live nos acompanhando, dando parabéns a essa mesa. Eu, pela minha idade, eu não sei se eu vou ter a chance de ficar 14 anos na sua companhia. Eu já sou um candidato a passageiro do táxi do além. Mas o tempo que eu ficar aqui, eu espero que você esteja comigo. Olha, eu vou te falar uma coisa, João. Eu acho que a gente vai estar velhinho aqui. Não, eu bem mais velho que você, né? Não, mas eu acho que você está muito bem. Diminui um pouco a Coca Zero. Faz o que o médico mandou. E você vai ter muita saúde. E eu profetizo que a gente vai ficar mais de 14 anos. Amém. Mas a gente também quer aposentadoria, Não, você sabe com né? que idade eu tô hoje? É. 61. Daqui a 14, 75. Ué, super possível. Será? Posso te falar? Eu conheço gente de 80 anos que, olha, tá que tá. E tem gente que tá começando projetos com 70 anos de idade. Então tá começando hoje a nossa caminhada para os próximos 14 anos. Não, já vamos contar um pouquinho então antes. Tá. Já vamos contar desde do mês passado, pra gente ganhar um tempinho. Você volta antes do seu aniversário, né? É, eu volto em setembro, né, agora. Não sei, eu sei que eu quero o seu show de aniversário. E ó, já a Helene dia 16. Meu o Miguel... aniversário cai Você num faz quando, Miguel? sábado. Ah? Seu aniversário quando é que é? 21 de fevereiro. Ah, o seu tem que ser um baile de carnaval. Você vai fazer marchinhas pro Miguel. Vamos fazer. Miguel merece. Obrigado por tudo mais uma Obrigado, vez, João. irmão. Só eu queria dizer uma coisa que vocês não vão gostar e o público não vai gostar. Olha mas lá, eu tem vou gente que dizer. pode mandar sapato pela live, hein? O casamento, existe um ditado, que não é o que eu penso, hein, João? O casamento é como submarino. Pode até flutuar, mas foi feito para afundar. Ai, meu Deus. Depois dessa... Bom, agora eu vou rebater com o livro de César Romão, mestre, quem não Maravilhoso, conhece, nosso maravilhoso. Só o amor não basta. Leia esse livro. Olha. A gente volta gostei. amanhã. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Boris. gente. Tchau, Vicky. Tchau, tio. Até amanhã, se Deus quiser. 9 da manhã, tamo junto. Depois do padre Marcelo Rossi. Às 11 da manhã, troca de opiniões. A Cíntia tá chegando. Depois o Vini e o Laércio, a Maica e a Lívia. Beijo no coração. Obrigado por tudo, por todo o seu amor, pela participação. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Troca de opiniões. Prontos para explorar novas ideias e análises aprofundadas. Nas ruas da capital. Oferecimento: a CCR Rio Oeste iniciou obras de pavimentação do sistema Castelo Branco Raposo Tavares. As obras ocorrem das 22 horas às 5 horas, período de menor tráfego. Acesse o site de obras da CCR e Rodovias. Entre a Marginal do Rio Pinheiros e o aeroporto de Congonhas, não vale a pena o caminho pela Avenida dos Bandeirantes. Tudo para da Guaraiúva até a passagem pelo viaduto dos Bandeirantes. Segue pela Pinheiros e vá até a jornalista Roberto Marinho com um caminho um pouco melhor na chegada à Avenida Washington Luiz e acesso ao aeroporto de Congonhas. A CCR Rodovias informa: respeite o limite de velocidade ao passar por trechos em obras, garantindo a segurança de todos.